Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de técnicas de feixes iônicos para caracterização de materiais. Na aula de hoje, nós vamos discutir o conteúdo da videoaula sobre RBS e FRS. São duas técnicas importantes de feixes iônicos. O RBS ele é importante porque ela é uma técnica considerada como um padrão primário. O que significa isso? É uma técnica que não necessita de calibração. Então, são poucas as técnicas que são disponíveis, que têm essa característica. A técnica FRS ela é importante porque é uma das únicas técnicas que você tem disponível para medida de hidrogênio total em uma amostra. Então, são duas possibilidades de caracterização disponíveis no LANF e que seria interessante que vocês tivessem oportunidade de explorar, né? A característica fundamental é que, em ambos os casos, o potencial de interação entre o íon e os átomos da amostra se dá pelo potencial coulombiano. Isso significa que a seção de choque tem uma solução analítica muito bem definida, muito bem determinada, e é por isso que ela é um padrão primário. Então, gostaria de iniciar a discussão perguntando se alguém tem alguma pergunta que a gente possa usar de aquecimento aqui para a discussão. Tiago, eu tenho uma pergunta. Sim. Dependendo, né, da espessura do material, se o material é fino, eu posso usar aproximação de superfície, né? Uhum. E se o material a espessura do material for assim, muito grande, aí eu teria que usar aqueles métodos numéricos de Range-Kutta, ou método de Lima. É isso mesmo? É isso. A questão é que, quando o alvo é grosso, esse cálculo da perda de energia, usando o método de Range-Kutta, etc., já está pronto num software. Então, você só usa o software para processar esse cálculo que você tem que fazer, mas, ou seja, o que isso quer dizer? Que você não vai ter que resolver o método de Range-Kutta para calcular a perda de energia. O software vai calcular para você, mas você tem que levar ele em consideração. Você tem que usar o software que faça isso para você. Entendi. Tá? E se for filme fino, eu nem preciso usar o software. Tem muitas condições onde você não precisa usar o software de simulação, né? Por exemplo, tem muita gente que faz RBS, pede uma caracterização com feixe iônico só para saber a proporção entre os elementos, né? Então, por exemplo, aqui, vamos no caso, tem uma imagem aqui que o professor Manfredo fez que é interessante, né? Então, o que acontece? Você tem um alvo, nesse caso aqui, de óxido de níquel. Em algumas situações, não é exatamente a espessura do filme que você quer saber, mas o que você quer saber é a proporção de oxigênio em relação à proporção de níquel, né? Então, o que acontece? Tem uma forma de você simplesmente calcular a altura do sinal de oxigênio, a altura do sinal de níquel, e achar essa proporção. E aí, quando você faz isso, você não depende das incertezas de ângulo sólido do detetor, de coleção de carga, de poder de freamento. O que você tem é um resultado muito preciso dessa proporção e que, em alguns casos específicos, ele atende, né? Então, essa é a medida mais precisa que alguém pode tirar de uma análise RBS, né? Sem ter que, por exemplo, fazer as simulações. Mas o corriqueiro, aquilo que a gente faz mais frequentemente, é justamente pegar o espectro experimental e fazer o projeto de um modelo de amostra que a simulação seja igual ao que você mediu, né? Então, esse é o que se faz corriqueiro, porque daí sai a informação da concentração, da proporção dos elementos, da concentração dos elementos e da espessura do filme, né?
Ah, legal. Entendi. Obrigada. Mais alguém tem perguntas? Tiago, o que que é... Qual seria aí, o que que é chamado de... O que seria grande demais para isso? Qual a escala de tamanho? Qual é a transição entre A transição entre Tá. a aproximação ser válida ou não. Então, aqui tem uma questão que é a seguinte. O RBS tem um conceito que eu não explorei na aula, mas que a gente pode tentar explorar de alguma forma na atividade segunda-feira, que é a resolução em profundidade. Ou qual é a menor camada que você consegue diferenciar dentro do material. Imagina o seguinte, imagina a seguinte situação, que você tem um filme que ele é multicamada, são várias camadas alternadas. Sei lá, óxido de níquel alternado com cobre, sei lá, qualquer coisa. Mas é um filme periódico, né? Então, óxido de níquel, cobre, óxido de níquel, cobre, óxido de níquel, cobre. Então, qual que é a menor espessura do filme de cobre que você tem que ter para que você perceba que ele é um filme de cobre? Porque se ele for muito fino, se ele estiver abaixo do poder de resolução da RBS, o que você vai observar no espectro é que é como se fosse um filme que contém níquel, cobre e oxigênio. Porque se ele for muito fino, ele não tem a resolução e profundidade suficiente para te dizer, olha, isso aqui são duas camadas separadas. Então, o que acontece? Se você olhar nessa simulação aqui, ó, a espessura desse filme de óxido de titânio, né, ela está aumentando. Então, a simulação em preto, a simulação em vermelho e a simulação em verde são 3 espessuras diferentes. Né? Veja que a simulação em preto, ela nem atingiu a altura máxima ainda. Né? Ela nem atingiu a altura máxima. É porque ela é muito fina. Né? A simulação em vermelho, ela está perto daquilo que eu estava te dizendo, que é qual é a menor espessura que você consegue reconhecer que é um filme. Então, você diria que essa espessura aqui, ó, de 200 nanômetros, seria a resolução, a resolução em profundidade dessa medida aqui, que provavelmente deve ser uma simulação com prótons, né? Porque, sei lá, uns 400 nanômetros já é espesso demais para alfas, né? Então, o que acontece? Se você colocar um outro filme depois, aí você consegue perceber que tem um filme lá, entende? Esse filme que foi simulado em preto, ele está abaixo do poder de resolução, porque ele nem atingiu essa altura aqui ainda, tá vendo? Agora, já o filme, a simulação em verde, ela já atingiu a formação desse patamar aqui, ó. Então, dá para você ver que você consegue imaginar, né, sei lá, diversas gaussianinhas iguais essa vermelha aqui, todas em sequência formando esse filme verde aqui, tá vendo? Então, é mais ou menos isso. Você olha por esse critério aqui, se esse patamar aqui forma ou não. No caso do vermelho, da simulação vermelha, ele está em vias de se formar esse patamar, tá vendo? Então, quando você simula, quando você analisa, se você está nessa condição, é porque você está perto do limite de resolução em profundidade do RBS. Agora, tem uma coisa que é importante você notar, que é o seguinte: o sinal do titânio, aqui em vermelho, você vê que ele está com esse topo aqui arredondadinho, tá vendo? Agora, aqui, ó, no oxigênio, na simulação em vermelho, ele já formou o comecinho do patamar aqui, ó, tá vendo? O que eu quero dizer com isso? Você pode ter uma resolução em profundidade diferente para os elementos do mesmo filme. Né? Então você consegue reconhecer a espessura do filme
muito melhor olhando o sinal do oxigênio do que o sinal do titânio, né? Então, numa análise integrada, quer dizer, você está vendo que o oxigênio e o titânio estão no mesmo filme, então a espessura do filme ela é melhor determinada com o oxigênio, mesmo ele tendo menos contagens, tá vendo? Você tem aqui todo o sinal do titânio, aqui o azul é a simulação desse alvo se ele fosse infinito, né? Então o sinal do titânio segue aqui, o que é oxigênio é isso aqui, ó. Então tem muito mais contagem vindo do titânio do que do oxigênio. Mas a resolução em profundidade, quando você olha o sinal do oxigênio, é melhor. Deu para entender? Eu falei um monte de coisa, não sei se... Não, tô entendendo sim. Tô legal. Bom, então a pergunta que fica é, se eu tiver uma coisa, se eu quisesse ver alguma coisa menor, que outra técnica, tem alguma técnica dentro do LAMF que poderia cobrir algo, espessuras menores? Então... E também em cima disso, se você... Ok, e essa é uma limitação sem informação, ou mesmo se você der, tipo, uma informação inicial, tipo, uma estimativa inicial muito boa, que você tem alguma noção, isso também ajuda ou não faz diferença? Se você estiver abaixo da resolução, não faz diferença, né? Você pode usar uma informação a priori para tentar ajustar o seu espectro com o que estiver faltando ali, e vai poder usar o RBS como um indicativo, como uma evidência, mas não exatamente como a prova definitiva daquilo que você está... É um indicativo, um indicativo não é uma medida, né? Assim, precisa. Isso, exato. Agora, com relação a você olhar estruturas menores, né? O que acontece? Quem é que define essa largura aqui, ó? Porque o que eu estava falando para você é que essa largura do pico aqui, né, do sinal do titânio, é que está definindo a resolução em profundidade. Veja que... Ô, Thiago, será que você consegue aumentar um pouquinho o seu mouse? Porque Ixi, tá um cara, pontinho bem pequenininho. Só se eu mudar de programa, que daí eu não vou conseguir riscar. Eu vou tentar riscar aqui, ó. Quem é que define essa largura aqui, ó? Deu para ver a largura ou não? Sim. Quem é que define essa largura? Né? Veja que é uma composição entre espessura do filme e poder de freamento. Né? Então, o que acontece? Veja aqui que o vermelho ele é mais fino porque o filme é mais fino. Mas a largura do espectro vermelho e a largura do espectro verde ela é dada pelo poder de freamento. Então, por exemplo, se essa aqui é a imagem do poder o gráfico do poder de freamento de hidrogênio em todos os alvos, né? Esse aqui é um... Então, o que acontece? Aqui, essa escala está em keV por EMU, é unidade de massa atômica, e no caso do hidrogênio é 1, então aqui é keV direto. Vamos supor que você fez essa medida de RBS a 1 MeV, então você está aqui, ó, 10 a terceira. Né? Como é que você faz para a mesma amostra no espectro de RBS aparecer um sinal mais largo? Você vai para regiões de stopping power mais alto. Entendeu? Por quê? Porque o mesmo filme vai apresentar um sinal mais largo se você aumentar a perda de energia do filme, do íon no filme. Né? Tudo isso aqui, tudo que você está vendo nessa simulação em verde, são íons que são espalhados no titânio, mas que estão perdendo energia dentro do filme de titânio, né? Senão todos cairiam no canal da simulação em preto aqui. Mas como ele está perdendo energia dentro do titânio, ele vai vindo mais para trás e vai formando esse sinal aí. Então, para um mesmo filme, para você fazer ele aparecer mais largo no espectro RBS, você pode diminuir a energia. E o limite seria você trabalhar com o seu filme em cima do pico de Bragg, né, do máximo da curva de poder de freamento aqui, né? Porque seria a maior perda de energia que o íon pode ter no seu filme, então, portanto, você teria a maior resolução em profundidade.
Aí tem a questão que é o quanto você conhece do poder de freamento nessa região aqui. Você veja que as medidas de poder de freamento, elas são muito mais dispersas nesse ponto aqui, né? Então, os modelos de poder de freamento são mais indeterminados. Isso seria um erro sistemático na sua medida. Você não consegue estimar ele estatisticamente, né? Você tem a composição de erro sistemático e erro aleatório para fazer uma avaliação absoluta do seu filme. Os erros de modelo, como o de poder de freamento, eles entram no erro sistemático. De uma vez, se você medir sempre com o mesmo íon e no mesmo laboratório, não tem problema você fazer as comparações, né? Então, você mede nessa região de energia para ter maior resolução e profundidade, sempre no LAMF. E aí você compara os seus dados sempre na mesma energia, no LAMF, e confia na calibração que a gente faz. Então não tem problema você fazer comparações assim. Alternativamente, você pode inclinar a sua amostra. Por que você pode inclinar a sua amostra? Deixa eu ir lá no desenho lá no começo, no nosso desenho de sempre, ó, aqui. Quando você faz uma incidência do feixe normal, né, você está acessando o range analítico, né, o seu range analítico vai se dar na vertical. Quando você inclina a amostra, você aumenta o caminho percorrido pelo feixe sem ir mais profundamente na amostra. Você também está alargando o sinal daquele filme lá na frente sem mudar a energia. Deu para entender? Sim, deu. Quando você falou aumentar o caminho sem... Aí, ó... É muito esperto isso, hein? Então, você tem coisas análogas a isso, por exemplo, quando você está analisando RBS RBS não. Difração em baixo ângulo, não tem uma coisa assim? Sim, tem difração de você está olhando camadas mais superficiais, né? Sim. É a mesma coisa aqui. Se você inclina a amostra, você vai olhar camadas mais superficiais. Então, o sinal da camada que você vai alargar ele, porque você está fazendo o feixe perder muita energia nas primeiras camadas aqui, tá vendo? Então ele tá perdendo. Na verdade, ele vai perder a mesma quantidade de energia, né? Só que agora pelo fato de você estar inclinado, você está vendo um caminho mais, né, mais longo dentro do filme. Essa que é a questão. Uhum. Legal. Mais perguntas? Então, aí que eu tinha perguntado se tem outra técnica que daria mais informação, que teria maior resolução em profundidade dessas técnicas de feixe iônico. Então, o que acontece é o seguinte: quando você abaixa a energia e vai lá na direção do pico de Bragg, você tá fazendo RBS de energia intermediária, sei lá, digamos assim. E na literatura você encontra isso como MEIS, Medium Energy Ion Scattering. É RBS ainda, mas em outro regime de energia. Enfim, recebe outro nome. As pessoas chamam de outra técnica, mas no fundo é RBS. Você também pode ir, por exemplo, para SINS dinâmico e Sputter XPS, por exemplo, que você vai arrancando as camadas com um feixe de argônio e vai analisando, seja o XPS, seja a espectroscopia de massa do que você está arrancando, e vai ver filmes bem mais finos, mas é razoavelmente destrutivo, né? Então tem isso. Mas você está caracterizando a produção, o quanto você está produzindo um filme, como é o caso lá do nosso laboratório, pode valer a pena desse tipo. Mas assim, são técnicas, tanto o SINS dinâmico quanto o Sputter XPS não são técnicas absolutas, né?
Tá. Você vai depender da taxa de sputtering. A taxa de sputtering, ela depende da composição da superfície. Você vai olhar a composição da superfície com uma espectroscopia de massa, que tem um yield que depende da composição da superfície. Então... tudo meio relativo. Agora, técnica absoluta, tem o RBS, tem o MACE, tem o LACE, que é mais baixa energia ainda, né? Então, eu diria que existem opções, eu não conheço todas, as que me ocorrem nesse momento são essas duas que eu te falei, mas tem coisas a se tentar com RBS ainda, né? Tem um programa que vem junto, eu vou ensinar vocês a usarem um programa chamado SINRA, né, que é o programa para analisar espectro RBS. Junto com ele vem um outro programa que chama Resol-NRA. O Resol-NRA é um programa para cálculo de resolução e profundidade. Lá tem um módulo de cálculo que você diz qual é a composição da sua amostra, qual é a espessura do filme que está lá, qual é o substrato, qual é a composição do filme, e você pede para ele fazer uma varredura de ângulo e de energia do feixe. E aí ele vai te dar um gráfico de resolução e profundidade em função do ângulo e da energia do feixe. E aí você pode maximizar a eficiência, a resolução, né? Aí quando você vai fazer uma medida no LANF, você pode dizer, eu quero fazer um RBS nessa energia, nesse ângulo. É possível que você chegue lá e diga, eu quero fazer um RBS a 100 kevs. Aí a gente vai dizer, não, essa energia a gente não chega, né? A gente começa a fazer medidas acima de 600 kevs, alguma coisa assim. Mas dentro das possibilidades do LANF, a gente vai atender o seu pedido, entendeu? Entendi. Acho que esse Resol-NRA nem o Toninho usa, mas é possível usar ele para fazer isso. Nunca vi. Na verdade, eu nunca usei o SINRA, eu só usei o Multi-SINRA uma vez, direto. Que o Toninho é um usuário avançado do LANF, né? Ele usou o RAMP por muito tempo, depois migrou para o SINRA, depois passou a usar o Multi-SINRA, mas eu acho que o Toninho não teve oportunidade ainda de usar o Resol-NRA, mas é possível usar ele. É possível acessar o Resol-NRA através do Multi-SINRA também. No dia do Multi-SINRA eu te mostro como faz. Legal. Então, o que acontece? A resolução e profundidade do RBS, ela depende muito da composição do filme, que ela vai depender do poder de esfriamento. Depende do íon e depende do ângulo de incidência. Então, para você saber isso, você tem que fazer um cálculo, e esse cálculo é feito por esse programa. O que é levado em consideração nesse cálculo? Qual é o Energy Loss Straggling? O que é isso? A dispersão do valor de perda de energia. Quando você vai lá no stream, olha aquela tabela de poder de esfriamento e vê lá, por exemplo, um feixe de 2 MeVs, quando passa por uma folha de 6 microns de espessura de alumínio, perde 150 kevs, alguma coisa assim. O stream te dá esse cálculo. Mas, na verdade, o feixe, depois de passar por essa folha, ele vai ter 150 kevs em média, mas vai ter uma dispersãozinha. Essa dispersãozinha deve ser da ordem de 10, 15 kevs, alguma coisa assim. Essa dispersãozinha se chama Energy Loss Straggling. Então, quando o feixe vai entrando na amostra, o SINRA calcula a energia média do feixe na amostra, mas ele também calcula a dispersão ao longo da profundidade da amostra. E essa dispersão vai desfocando o RBS. Então o Resol-NRA ele faz esse cálculo, quanto o feixe vai desfocando em energia em função da profundidade na amostra, e como isso se reflete lá no espectro que você mede, né? Então é basicamente isso que ele faz, esse cálculo. Mais perguntas? Professor, diga. Seria possível fazer uma medida de hidrogênio num cristal de aminoácidos com a FRS? Seria possível. A questão é como esses aminoácidos se apresentam. Como é que ele se apresenta? Ele é um filme? Cristal, mas não, cristal. Seria possível?
Mas, sim, ele é um cristal, mas ele é depositado num substrato e ele fica... Não, eu tava pensando realmente num cristalzinho grande, assim. Eu não tinha pensado em uma coisa pequena. Tipo, É porque a minha resposta, ela depende um pouco, porque, na verdade, é a minha ignorância de como é esse cristal de aminoácido. Ele é um cristal sólido, normal, é isso? Isso. Então Tipo assim, de sim. centímetros, digamos assim. Então sim, dá para medir. Dá para medir. E aí eu também ia fazer uma pergunta sobre quando eu vou fazer um FRS, eu, digamos assim, eu assumo o dano, né? Porque se eu vou medir os átomos de recuo, eu vou ter um dano nesse caso. Sim. Tá. Então, que a questão é a seguinte, a quantidade de hidrogênio que você vai arrancar dentro de uma medida de 10 minutos, 15 minutos, ela é muito pouca. Vai ter dano lá, certamente, mas não é que aquele aminoácido na região irradiada ele vai ser convertido 100% em outra coisa, né? Mas vai ter dano sim. A questão é a seguinte, esse aminoácido que você está falando, ele é composto de hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, é isso? Isso, exatamente. Então, Nitrogênio. vai dar para medir todos esses elementos. Veja que é muito possível que o que vai acontecer no espectro que a gente vai olhar, ele vai ser um espectro muito parecido com esse espectro azul aqui, por exemplo, né? Onde o que você vê é a borda dos elementos, então aqui você vê a borda do titânio, aqui você vê a borda do oxigênio, aqui você vê a borda do ferro, mas no espectro azul, ao contrário do espectro verde, você não vê o fim, né? Veja que no espectro verde, aqui você está vendo um fim do filme de titânio, tá vendo? Mas no espectro azul, você não está vendo o fim do espectro de titânio, porque ele é um alvo infinito. Então, no seu caso, ele seria um alvo infinito. E a informação que você tiraria é qual é a proporção entre os elementos que tem pela altura desses sinais que tem aqui. Tá bom. Então dá para você tirar a proporção entre eles, a razão entre eles, mas você obviamente não vai tirar uma espessura porque ele é muito grosso para o RBS, mas dá para tirar. Agora, tem uma questão envolvendo o fato de ser um material cristalino, que é se você vai pegar uma região de canalização ou não. O que significa isso? Se você tem o cristal, né, você orienta o cristal de forma que o íon ele pega exatamente uma direção preferencial e ele entra dentro de um dos canais formados pelo cristal, sabe? Consegue fazer essa imagem mental, né, do íon entrando bem na canalização do cristal. Nesse caso, as contagens do RBS elas reduzem muito, porque o poder de freamento nesse canal, a seção de choque nesse canal, elas são diferentes do que eu apresento aqui. Entendeu? Então o espectro vai ser esquisito. No entanto, para a gente fazer um FRS, tem que ser num ângulo rasante. Então eu duvido que a gente pegue uma direção de canalização num cristal nesse caso. Então é muito dependente de pôr lá e testar, mas em princípio dá para medir a concentração de todos os elementos, a proporção de todos os elementos do seu aminoácido. Tá bom. Eu vou pensar nisso, na verdade. Obrigada. Legal. Obrigado eu. Mais perguntas? Tiago, você vai discutir com mais cuidado esses cálculos de resolução do RBS, qual a espessura que a gente consegue obter para cada elemento, ou vai ser quando a gente trabalhar com o programa mesmo, que aí... Vai ser quando a gente trabalhar com o programa, sabe por quê? Porque como para cada elemento você tem uma resolução em profundidade, você tem que levar em consideração o modelo de Energy Loss Straggling, são modelos complicados. Eu tenho muito receio de que, em discutir a conta, a gente se perca em um monte um lamaçal de teoria e perca o feedback experimental, que não é muito o objetivo do curso, tá certo? Tem muitos alunos que, com exceção do Arilson, que é meu aluno de mestrado,
que não estão na área de feixes iônicos, eles estão na área de usar os feixes iônicos, né? Então, eu pretendo tentar mostrar para vocês nos programas como você avalia a espessura, a resolução e profundidade, e aí a gente discute fenomenologicamente o que está acontecendo, mas que a gente explore o efeito no programa. Eu acho que é uma ideia melhor para se fazer. O que você acha? Acho ótimo, era só uma pergunta. Era só para saber mesmo. A minha ideia, em princípio, era quando a gente discutiu o Sinra, mexer lá e avaliar se uma determinada camada é ou não visível dentro do espectro. Mas a gente pode explorar também o Resol-NRA, acho que seria interessante até para deixar gravado nas videoaulas para consulta futura. Mais perguntas? Isso aqui é uma coisa importante, né? Que o RBS é uma técnica fantástica, é uma técnica de padrão primário, etc. Mas ele é o que matematicamente se chama de problema mal posto, que é uma vez que você tenha a informação das características da amostra, você consegue calcular o espectro. Mas dado o espectro, você não consegue calcular a característica da amostra, né? Então, tem razões para isso. As razões são as infinitas convoluções, ou as inúmeras convoluções que são feitas fisicamente lá. Então, o que acontece? Você usa esse método de Monte Carlo reverso, que é usar o programa, um programa que calcula os modelos físicos, para tentar explicar o que você observa experimentalmente, alterando os parâmetros de entrada, né? Então você muda a descrição da amostra, você faz uma suposição inicial, usa o programa de simulação para calcular qual seria o espectro experimental e compara com o espectro experimental de fato, né? E aí você vai alterando as características, a sua descrição da amostra até o espectro simulado bater com o espectro experimental, né? Então é assim que se faz uma análise RBS. Esse método é chamado de Monte Carlo reverso. E ele tem limitações. Quais são as limitações? Se a sua amostra tiver características que não são descritas pelo modelo, então tá aí uma limitação, né? Então, por exemplo, o programa Sinra permite que você faça cálculos de amostras rugosas, cálculos de amostras porosas, né? Agora, não permite que você faça cálculos de amostras que tenham inhomogeneidades laterais. O que quer dizer isso? Você tem depositado em cima de um substrato várias ilhas, por exemplo, né? Então, o Sinra não permite que você simule isso. O professor Manfredo teve uma aluna há muito tempo atrás que estudava como era o espectro RBS de nanoestruturas, na verdade não eram nem nanoestruturas, eram microestruturas no topo de um substrato de silício. Então, no caso dela, ela tinha vários postezinhos de cobre espalhados na área de um substrato de silício. Então, ela estudava como o espectro de RBS ficava dado essa estrutura, mas o Sinra não permite que você calcule isso. Então, quando você tem situações como essa, você tem algumas opções, né? Você avalia isso de forma qualitativa, ou você usa um programa que possibilite isso. Existem alguns programas que possibilitem isso, mas são sempre programas que têm uma demanda computacional muito grande. Um deles é o Corteu, é um outro programa que permite que você faça esse tipo de cálculo, e outro é o Struct-NRA. O Struct-NRA é um programa que é desenvolvido pelo mesmo desenvolvedor do Sinra e que usa o Sinra para fazer esses cálculos.
mas ele usa o Sinra como se fosse uma biblioteca, digamos assim, né? Apenas para pegar algumas funções lá de dentro, não usa o Sinra para fazer um cálculo mesmo. Mas só para dizer isso. Então, mais alguma pergunta que a gente possa discutir? O Sinra é um programa antigo, professor? Não, muito pelo contrário, o Sinra é um programa muito novo. É que, na verdade, vendo essa explicação de como ele funciona, me veio bastante na cabeça algumas ideias de aprendizado de máquina, alguma coisa do tipo. Então, não sei se ele usa isso, seria uma possibilidade. Para desenvolver esses modelos. Em que sentido? Por exemplo, os modelos de detecção, né? Modelos das interações do material, de que com, sei lá, redes neurais, eu não sei muito sobre o assunto, mas me vem na cabeça, né? Redes neurais e coisas do tipo, você desenvolvesse um modelo para isso. Tá. Então, na verdade que o que acontece é o seguinte, quando você tem um filme, as contas ficam muito simples, né? Quando você tem um filme, as contas ficam bastante simples. Então ele é bem genérico. O problema de calcular um filme é um problema genérico. Ele serve para diversas situações. Agora, quando você vai falar de nanoestruturas, essas nanoestruturas, ou microestruturas, aliás, podem ser partículas, podem ser postezinhos, podem ser dente de serra. Então, não é muito geral. Você tem que fornecer uma descrição da topologia da sua amostra. E quando você faz isso, ter íons que vão entrar em regiões mais finas e sair pelas mais grossas, vão entrar pelas mais grossas, saírem pelas mais finas, vão entrar pelas mais finas e sair pelas mais finas. Então tem uma série de simulações de Monte Carlo, simulações aleatórias que você tem que fazer para obter qual é o resultado experimental de um espectro, né? Porque você tem que, de certa forma, estatisticamente, levar em consideração todos os possíveis caminhos de entrada e de saída. É por isso que ele demanda um poder de computação muito grande, né? Um tempo de computação muito grande, né? Então, nesse sentido, o que acontece? O programa, ele é independente de se ele é novo ou velho, nesse caso, ele tem que fazer muitas simulações, né? Agora, com relação ao que você estava falando de aprendizado de máquina, é possível aplicar bastante aprendizado de máquina para esse tipo de análise, né? Eu mesmo já tive um aluno, ele fez o trabalho dele muito bem, saiu, e agora eu tenho um outro aluno trabalhando no uso de redes neurais para processar os espectros RBS. Só que como é que a gente faz? A gente gera um conjunto de dados de treinamento da rede neural usando o Sinra. Então, descreve uma amostra genericamente do tipo as concentrações dos elementos, os filmes são compostos de carbono, molibdênio, oxigênio. As concentrações podem variar dentro de um intervalo que vai de tanto a tanto, a espessura vai de 1 nanômetro até 450 nanômetros, alguma coisa assim. Então, o programa que o aluno fez gera muitos exemplos para fazer de treinamento, ele pega esses dados, treina uma rede neural, e aí o que a gente faz é expor os espectros experimentais para a rede neural. Então você não precisa mais do Sinra, é só da rede neural que você precisa. E a rede neural acerta bastante bem. A gente usou essa rede neural porque a gente recebeu espectros do Instituto Max Planck, lá da Alemanha, para processar. A gente já recebeu coisa do tipo de 6.000 espectros, né, para processar. E se você for pensar num processo como esse aqui, onde você se muda a entrada para ver a saída, compara com o experimental, você deve imaginar que um processo de convergência disso aqui, ele pode não ser a coisa mais demorada do mundo, mas não é uma coisa que você faz instantaneamente, né? Já a rede neural, pelo fato dela ter aprendido como o Sinra se comporta,
ela já consegue fazer previsões em frações de segundo ao olhar um espectro. Então, nesse caso, foi para a gente a solução para esse problema, analisar uma quantidade muito grande de espectros que um aluno, por exemplo, não conseguiria ter tempo para analisar. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, eu acho que é exatamente meio nisso que eu tinha pensado, assim, nessa ideia de se treinar realmente, e não ter que passar por ele toda vez, por esse processo. Uhum. Então, lá no meu canal do YouTube, tem um seminário que eu dei na reunião de trabalho sobre física nuclear, onde eu apresentei o trabalho que a gente fez com o Max Planck. E agora, no Cicusp, o meu aluno novo vai apresentar o trabalho dele. E esse meu aluno novo, ele está fazendo uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte, ele pega a rede neural já treinada e ele vai causando perturbações no espectro experimental antes de mostrar para a rede neural. Então, dependendo de onde ele faz a perturbação, as concentrações de carbono, de molibdênio, ou a espessura do filme, enfim, esses valores vão mudando. E ele tenta determinar de onde é no espectro que ele tira a informação, a rede neural tira a informação para fazer a previsão que ela faz. Né? Então, quando a gente olha, quando alguém que já é treinado em RBS olha para um espectro aqui, ó, por exemplo, ele sabe que a largura do sinal está relacionado com a espessura do filme e que a altura está relacionada com a concentração do elemento. Né? Também a posição do pico, se está mais para frente ou se está mais para trás, vai dizer se aquele elemento está mais na superfície ou mais na profundeza. Né? Então, a gente treinado olha para o espectro e tira essas conclusões dessas features, né, dessas propriedades do espectro. E o que a gente tem observado é que a rede neural olha para as mesmas coisas, ela aprende a olhar para as mesmas coisas. Né? Esse é o resultado do trabalho desse meu aluno. Tá certo que a rede neural, pelo fato dela fazer esse processamento em paralelo, ela olha para mais coisas. Ela consegue ver nuances que a gente não consegue ver a olho quando a gente olha para um espectro RBS. Nossa, muito interessante. Quando o meu aluno gravar o vídeo para o Cicusp, eu não sei se você tem o hábito de acompanhar as apresentações do Cicusp, mas eles têm gravado vídeos, né? E eu tenho posto os vídeos dos meus alunos no meu canal do YouTube. Quando ele gravar, eu vou tentar fazer a mesma coisa. E aí, quando tiver disponível, eu mando lá no grupo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Mais perguntas, pessoal? Bom, não tendo mais perguntas, eu vou interromper a gravação.